Olá, bem-vindos a mais uma sessão de Ama-te e Deixa-te Amar. Eu sou Sofia Novaes de Paula e falámos dois temas assim muito intensos no primeiro dia e no segundo dia, e este não vai ser diferente. No primeiro dia falámos muito da autoestima e da importância de fortalecermos o nosso amor próprio para depois encararmos a realidade, a dureza do mundo, dos outros. Porque o mundo, nós não estamos sozinhos, se tivéssemos era mais fácil, mas como temos que partilhá-lo com outras pessoas, aí é que às vezes dá um problema e aí é às vezes é que as coisas correm mal. Quando há outras pessoas à mistura. Por isso é que muitas pessoas magoadas e sofridas acabam por se isolar porque chegam a um momento que já não aguentam mais a relação tóxica que acabam por... a relação tóxica que acabam por ter com o mundo e com as outras pessoas. No segundo episódio, que foi ontem, que eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, que eu gostava que tivessem visto, mas podem vê-lo a qualquer altura. Eu fiz esta programação um bocadinho para criar uma linha condutora, mas que vocês podem interromper e podem fazer da forma como vocês quiserem. Na sessão de ontem falámos sobre o passado e sobre os ex, que acabam por muitas vezes influenciar o nosso presente e o nosso futuro, porque não sabemos resolver bem as coisas, pomos debaixo do tapete muitas das decisões, ou então guardamos uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande em relação àquela pessoa, e depois aquilo transforma-se num bolo muito complicado e maçudo e faz com que seja um problema em relações futuras, ou então até acaba por impedir para que se haja novas relações. Falámos também nestes últimos dias sobre o universo, como é que havemos de pedir, e que é difícil que o universo atenda às nossas chamadas quando nós pedimos as coisas erradas, não é? Quando eu estou sempre a maltratar-me, sempre a dizer mal de mim, o universo vai pensar: sempre a dizer mal dela, então bora lá destruir ainda mais as coisas. Se eu estou sempre a falar nos outros, por exemplo, há uma tendência normal em quando a pessoa não está bem com o ex, de falar sobre ele durante muito tempo, já nem o ex está aí, já nem a história está mais e a pessoa continua a falar no ex. Isso faz com que ele continue presente na nossa vida. Então, como é que podemos ter alguém novo se o ex está tão presente? Está tudo presente. Às vezes é preciso fazer uma limpeza, até, olha, tirar tudo da casa, limpar a casa, sabe tão bem, eu farto-me de fazer isso, parece que nos nasce assim uma alma nova, e é super importante para renovar e receber coisas novas, tirar assim algumas antigas que já não interessa, estão ali assim meio a empancar o sistema, aquilo já não flutua, então é melhor pormos de parte e limpar. O tema de hoje tem a ver principalmente com a maior parte dos erros que nós, pessoas, cometemos. Porque, bem, não quer dizer que ontem também não se comente, o que eu tenho falado até agora não sejam erros nossos, mas é uma má gestão que nós fazemos da nossa vida e das decisões que nós tomamos. Acho que essa é a melhor maneira de dizer. Porquê? Porque nós estamos muito focados naquilo que a sociedade nos manda e que diz: vocês têm que ser assim, ok, vou ser assim. Vocês têm que falar assim, ok, vou falar assim. E esquecemos um bocadinho de dar como prioridade aquilo que realmente interessa, que é a nossa pessoa. Como é que eu me vou proteger? Como é que eu vou beneficiar de uma situação? Qual é que é o mal de eu querer? Qual é o mal de eu querer muito uma coisa? Parece que é tudo errado. Não podes te elogiar porque faz mal, não podes querer, não podes falar de dinheiro, não podes desejar, não podes... Isso é tudo errado. Então a sociedade está sempre a dar-nos em cima. Por isso há que haver um botão de desligar, dizer: não, eu não vou ouvir mais isto porque eu tenho um percurso, a minha vida é limitada, porque eu só posso ir do 0 aos 100 anos, ou 100 e tal, para quem conseguir, e nesse período de tempo eu tenho que atingir os desejos que eu mais quero, não é? Porque senão vou ficar a minha vida, eu olho para trás quando chegar aos 80 anos e quando estiver ali na cama quase a falecer, eu pergunto-me: o que é que valeu a pena na minha vida? O que é que eu fiz de errado? E naquela altura já não há mais nada a fazer, não é? Por isso é muito importante na vida que temos agora neste momento arregaçar as mangas e começarmos a fazer aquilo que é suposto fazermos por nós. Quanto mais tempo pensarmos nos outros, quanto mais tempo tivermos a sofrer pelos outros, quanto mais tempo tivermos a pensar: o que eu podia ter feito e não fiz, o tempo vai passando, não é? Porque já há aquela ampulheta que cai à areia. Isso é a vida a passar.
Por isso nós temos que tomar medidas. E quando as coisas não nos caem no colo, sim, porque há pessoas que podem cair no colo, mas se não me cai a mim, o que é que eu vou fazer? Vou esperar até ao fim da vida para que caia um dia o cometa da felicidade ou o Euromilhões? Não, o que eu tenho que fazer vou fazer por mim aquilo que eu preciso fazer por mim. Quais é que as mudanças que eu tenho que ter na minha vida? Vou começar a planear. Eu tenho imensos cadernos e estou sempre a planear. Quais são as mudanças que eu quero aplicar na minha vida? O que é que eu estou a fazer de errado? O que é que eu preciso renovar? E sacudir a poeira, como disse, limpar a casa, só pintar as paredes outra vez de novo, a renovar as roupas, tirar o que é velho, libertar, arejar, tudo isso é muito importante realmente para o ar circular, porque senão as coisas vão começando a ficar com mofo, com bafio. As nossas emoções vão ficando com mofo e bafio, não é? Vocês não sentem, o estado depressivo é um estado muito associado ao mofo, porque realmente é mau, não faz bem, tem tendência a piorar ainda, é cinzento, é feio, estraga as coisas, então a depressão é como se fosse um mofo na casa e o excesso de umidade. Por isso, fico sempre entusiasmada, porquê? Porque tivesse eu começado a fazer as minhas preparações mais cedo, tivesse eu agora 30 anos maravilhosas, toda muito bem resolvida, mas não foi, comecei tudo muito tarde, aos 40, porque não ouvi, não quis saber, não achei que não era para mim, fazia coisas, ouvia coisas, mas pensava, isto dá-me trabalho pensar sobre a minha vida e sobre resolver e sobre fazer, até que houve um dia que eu pensei, eu agora ou nunca, não é? Não vai ser aos 70 anos que eu vou tomar decisões. Por isso, enquanto eu estiver enxuta, enquanto eu puder fazer mudanças, então vamos lá. E uma coisa muito importante que eu aprendi neste meu autoconhecimento e nesta minha jornada, e teve muito a ver com a parte das meditações e a parte do budismo, porque quem se entrega, eu não falo no budismo como religião, eu falo no budismo como lifestyle, como estilo de vida a adotar. É um estilo de vida muito bonito, é uma contemplação, um amor universal e um respeito universal sobre tudo, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre as coisas, sobre os momentos, sobre os passeios, sobre as viagens, sobre realmente tudo o que pode ser que existe na Terra. Então, o princípio budismo é muito bonito e uma das coisas que ele nos ensina quando começamos a pensar e a ler sobre o assunto é sobre a humildade. A humildade é algo que é preciosa e que que não é dos inteligentes, mas é dos sábios, é das pessoas evoluídas. E quando a pessoa está muito magoada ou muito depressiva, tem a tendência a alterar o real significado das palavras. Então, humildade não é ser tolo ou ser parvo ou deixar-se abusar. A humildade é algo que ultrapassa a maior parte dos mortais, que não consegue ser humilde o suficiente para admitirem que estão mal, que não estão bem, que aquilo que as decisões estão a tomar não são as melhores nem para ela, nem para os outros. Por isso, a palavra de hoje vamos ser a humildade, porque a humildade vai nos fazer chegar mais longe e vai nos fazer entrar em contacto com um lado do nosso ser muito importante, que é a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade não é o expor-me ao ponto de que as pessoas me façam mal, mas é eu poder expor, eu poder falar sem ter qualquer receio, porque sei que os outros não vão conseguir chegar a mim. Faz sentido? Não. Porquê? Porque antes de nós chegarmos ao ponto de qualquer pessoa que me vê vulnerável, que esteja à minha frente e que me vê que eu estou de corpo aberto para receber, se eu estiver num estado de respeito de mim mesmo ou num estado superior, essa pessoa não consegue entrar na minha intimidade para me destruir. Por isso é preciso, e por isso é que voltamos à sessão 1, o fortalecimento emocional é importante para a barreira que eu coloco na frente, não é uma barreira tipo pedra de proteção, mas é uma barreira de tipo de vidro antibala, porque podem vir as balas que for, que eu aguento tudo. Eu continuo a encarar a minha vida, o meu percurso, nada entra em tropeção. Porquê? Porque o meu nível de autorrespeito entrou num estado ou num determinado que as outras pessoas não me conseguem fazer mal e destruir. E por isso é que há uma diferença muito grande entre pessoas que se deixam e que estão
não estão tão fragilizadas e que conseguem chegar a bom porto, e outras pessoas que estão completamente fragilizadas e pelo caminho porque estão muito disponíveis e muito a jeito. Como eu disse na sessão 1, tudo que é pessoas com mau coração, tudo que é pessoas com más intenções, tudo que são psicopatas, manipuladores, tentam sempre eliminar e chegarem-se e abusar e fazer parte da vida de pessoas extremamente vulneráveis. Não estamos a falar vulneráveis, muito depressivas, muito frágeis, pessoas com um nível de carência muito assustador, porque já está num nível de carência que já não há filtro para nada, e por isso é que são pessoas que facilmente são presas fáceis. Por isso, mais uma vez, fortalecer a nossa maneira de ser e a nossa maneira de estar, para depois tornarmos impermeáveis em muitos dos ataques que nos possam fazer, até porque, como eu digo, se uma pessoa com más intenções perceber que nós estamos num nível superior ao dela, isto porque a maior parte das pessoas que são predadoras, a maior parte das pessoas más, as pessoas que vos tentam destruir, muito provavelmente são mais inseguras do que vocês. E a maneira que elas têm de se sentirem mais fortes e melhores é destruindo os mais fracos. É como se as inseguranças dos outros fossem a escada de elevação dessas pessoas. Por isso, elas não conseguem entrar num ringue de boxe sabendo à partida que vão perder com uma pessoa, porque essa pessoa não vai querer saber. Então, um truque maravilhoso que se tem de fazer, e de certeza que é as perguntas que vocês vão fazer, que é como lidar com isso. Ignorar é uma palavra que vocês podem também escrever no vosso caderninho, que é ignorar. Ignorar pessoas que vos querem fazer, e vou-vos dizer que é uma tortura psicológica para aquelas pessoas. Vocês, numa primeira fase, vão enlouquecê-las e vão ter que perceber e vão ter que ser fortes para continuar a ignorar. E ignorar não tem que ser, a pessoa falar comigo e eu não respondo. Não, basta simplesmente não dar um nível de intenção que aquela pessoa quer dar a um tema que não tem, que é, literalmente alguém quer criar uma discussão e vocês não vão dar conversa naquela discussão, ou respondem e fica respondido, são muito assertivos, ou então dizem, olha, agora não tenho capacidade de, e então vão à vossa vida. Porque é muito importante vocês começarem a colocar travões e barreiras das pessoas que estão à vossa volta, e elas deixam, com o tempo, ficam cansadas e fartas e vão arranjar outra vítima. E estamos a falar isto, não é só em relacionamentos, estamos a falar em amigos, há amigos muito maus e muito feios, há ambientes de trabalho horríveis. Porquê? Porque basta haver um funcionário que apanha uma vítima e que é capaz de massacrar aquela vítima, mas só a apanha porque sabe que ela vai ser facilmente destruída rapidamente e vai conseguir minar todo o ambiente de trabalho contra aquela pessoa. Se a pessoa não ligar, se a pessoa não quiser saber, se a pessoa continuar a vida dela e até ser um pouco sarcástica e cínica, que é uma coisa que eu acho assim tão boneco, a pessoa estar assim a falar com alguém e fazer a outra assim um bocado de palerma e gozar um bocado com ela desiste de vocês na hora. E vou-vos dizer que aos poucos, à vossa volta, o ambiente vai se tornando muito melhor e vocês vão se sentir respeitadas. Porquê? Porque começaram por se respeitar a vocês mesmas e só depois é que vem o respeito pelos outros. É tal e qual o que eu disse no princípio, aquilo que vocês plantarem é aquilo que vocês vão colher. Se eu quero respeito, eu dou respeito e eu tenho respeito. Tudo isto é um ciclo na vossa vida. Vocês estão a plantar coisas para recolher, para dar, para recolher, é o tal ecossistema que eu ontem falei no vídeo, não sei se chegaram a ver. Para que procurar borboletas se eu posso ter um jardim que depois elas vão estar lá sempre? Porque eu criei condições para as borboletas estarem lá. Eu criei condições para haver amor e felicidade. Olha, só para vos dar um exemplo assim, pode ser assim um exemplo um bocado tosco, mas é um exemplo muito bonito. A minha varanda era literalmente um cemitério de plantas. A única coisa que eu tinha vivo eram as tartarugas, mas era um cemitério de plantas, aquilo era horrível. E foi uma vez uma rapariga do Feng Shui cá à casa e teve a fazer umas análises de Feng Shui e disse que a varanda representava, a varanda e a cozinha representavam uma parte amorosa da minha vida e que estava completamente ali ao abandono, era o cemitério. E então eu naquela tarde mesmo limpei aquela varanda, arrumei a varanda toda e não sei o quê, e passado uns tempos, não foi logo de seguida, porque eu ainda na altura não tinha muito amor por mim, aquilo era um processo,
Mas quando eu comecei há 4 anos a sentir amor por mim, a sentir que estava a sentir-me preenchida, a fazer viagens sozinha, já não tinha aquela coisa de ter que falar com alguém, gostava de estar isolada, gostava de estar sozinha com os meus cães, viajar com elas, estava a adorar, estava a começar a criar uma ligação com a minha casa especial e diferente, começaram a nascer muitas flores. E foi aí que eu percebi, assim, aproxima-se amor, porque eu noto que à minha volta começa a haver vida, que era uma coisa que não havia. Havia vida a minha e a dos meus animais, mas era tudo um bocadinho morto à volta, estava assim tudo um bocadinho para o estragado, para o podre, e começou a haver vida, e por isso é que é importante nós criarmos realmente estes jardins para haver depois outros, virem outros, como os namorados, os amigos, as pessoas especiais, o amor próprio, tudo isso que vem por acréscimo. Então aqui na relação com os outros há coisas que são muito difíceis de realmente lidar com eles, e uma das coisas que é importante para nós é termos a humildade de saber quando é que nós é que também estamos errados. Porquê? Porque nós também podemos estar a dar sinais errados àquelas pessoas, os tais sinais de falta de respeito por nós mesmos, que faz com que elas não tenham barreiras nem limites, sinais como eu estou demasiado triste, há uma coisa que não é uma coisa boa mostrar demasiada tristeza, mas isso eu vou falar aqui naquela parte, porque eu dividi o dia de hoje em vícios, medos, inseguranças, e acrescentei um que é a vitimização, que é dos mais perigosos de nós termos para nós mesmos, embora e seja, faz parte dos vícios, mas pronto. Os vícios, como sabem, é alguma coisa que nós consumimos que não está bom, que não faz bem, não é? Mas normalmente a pessoa, quando pensa em vícios, pensa que é tabaco, o álcool, o jogo, a droga, mas há os vícios emocionais. Os vícios emocionais são muito perigosos, porque são os vícios emocionais que nos fazem chegar aos outros vícios. São os vícios, a minha dependência emocional em determinadas situações que me faz chegar a outro tipo de vícios. E por isso é muito importante eu perceber que vícios é que eu tenho emocionais, que tendências é que eu tenho emocionais, para eu não voltar ou não ter quedas e recaídas, muito menos em vícios que eu tenho físicos. Quer dizer, na realidade também são emocionais. O fumar é um vício mais emocional do que um vício ao próprio cigarro. É um vício social, é um vício de estar ocupado, é um vício de não se sentir só sozinho, é um vício da pessoa a sentir-se acordada, e os outros acabam também por ser um bocadinho o mesmo. Falo o cigarro porque eu fumei durante muitos anos e sei o quanto isso me custou a nível de autoestima o fumar. Por isso, esses vícios que nós criamos no dia a dia, o vício de não saber dizer que não, o vício de estar sempre disposta e pronta para tudo e para mais alguma coisa, o vício do ciúme, o vício da perseguição, tudo isso são vícios que acabam por condenar a nossa relação connosco mesmo e principalmente também com os outros, não é? Por isso, há no dia a dia determinadas formas de estarmos que faz-nos ser muito viciados em situações. E isso faz com que, mesmo que eu tenha uma pessoa nova na minha vida, eu volto a começar a fazer tudo com ela que eu já fiz com os outros todos, porque as coisas não estão resolvidas. Não, acabei um namoro com uma pessoa, mas eu não acabei a minha maneira de ser comigo mesma. Faz sentido? Eu acabei com aquela pessoa, mas na realidade eu não, por muito que aquela pessoa fizesse-me coisas horríveis, mas eu na realidade continuo a ter determinadas maneiras de estar que vão de repente passar para outra pessoa, automaticamente, para já, porque eu vou sempre atrair, enquanto não me resolver, aquela pessoa que eu falei que tendencialmente tem muito a ver com não é o karma por azar, é o karma que vocês estão a plantar, é o que é que vocês estão a pedir, vai vir. Se eu estou sempre a pensar no meu ex e nas coisas mais como fazia, é normal que vai parecer um homem muito parecido com o vosso ex. Se eu estou sempre a dizer mal dos homens, é normal que o homem que vai vir vai ser sempre dizer mal, vai ser sempre um traste. Havia um filme muito engraçado com a... agora não me lembro do nome dela. É uma atriz muito bonita, muito conhecida, muito famosa, maravilhosa, que nós todos gostamos imenso, é que fez a Pretty Woman. Já vai vir o nome. Ela fez um filme quando era nova que ela dizia que a mãe sempre sabia quando é que um criminoso tinha entrado na cidade porque ela se apaixonava por ele. Ela já sabia que o outro era criminoso porque ela estava apaixonada por ele. E depois há aquela tendência dos bad boys, não é? A mulher, não sei por que razão, estou na cabeça que tem que converter um homem mau.
É o sonho da vida de qualquer uma, é a melhor comédia romântica de todas, é eu converter um homem que é uma porcaria, um traste num homem maravilhoso, super apaixonado por mim. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então a pessoa coloca-se sempre em situação de uma situação que não vai correr bem. Então esses vícios que nós temos, que muitas vezes nós culpabilizamos os outros, e por isso é que eu estou a falar na humildade, porque também temos que ter a humildade de saber qual é que foi o quão da nossa parte que nós somos culpados numa relação. E a culpabilidade, o culpado pode ser e começar a partir do momento que eu disse que sim a um namoro que não fazia sentido nenhum. Já é culpa minha, não é culpa do outro, porque eu permiti-me a que aquela pessoa entrasse na minha vida. Eu deixei, Sofia Novaes de Paula, que não sou obrigada a nada, pago os meus impostos, faço as minhas coisas, mas andei com um homem do qual ele escolheu-me, eu provavelmente até não o escolhi, mas decidi namorar com ele. Por isso, o meu estado de culpabilização começa logo aí. Então, perceber porque é que eu falo na humildade, nós temos que saber a partir do momento que a culpa não é do outro. A partir do momento que nós somos permissivos para determinadas situações, a culpa é nossa. Porque eu fui permissiva, não quero, eu não estou a falar, obviamente, quando a pessoa entra numa relação completamente abusiva, em que já está completamente manipulada e a cabeça dela já não tem forças para tomar decisões ou para dizer a alguém, olha, que não gosto, ou dizer a alguém que não estou preparada, ou dizer a alguém que não tem forças, a pessoa. Mas antes disso, quando ainda tinha forças, podia ter dito, deixou de dar mais uma oportunidade ou duas, e aí vem a nossa culpa. A nossa culpa vem a partir do momento que eu permito que me façam coisas mal e continuo a deixar que essas coisas continuem a acontecer. Então isso faz parte de um vício. O não saber dizer que sim, que não, é outro vício. Às vezes a pessoa diz porque tem medo do confronto, tem medo de pensar que vai magoar os outros, é muito boazinha e pensa assim, se eu disser que não, vou magoar imenso outra pessoa, estou-me a prejudicar imenso a mim, mas tenho medo de dizer não a outra pessoa. Mas, no entanto, aquela pessoa de certeza absoluta que não tem medo de dizer que não a vocês, não é? E por isso é que muitas relações nós sentimos que não fazem, e não há equilíbrio. Porquê? Porque eu digo tudo assim, eu faço-me mal, eu prejudico-me, isto sai-me do pelo, magoa-me, outra pessoa até é ingrata, não é agradecida, mas ela ajudar onde é que ela está? Está quieta que ela nem está lá. Então a maior parte das pessoas se sente traiçoada porque diz sempre que sim, à espera, muitas vezes à espera de ser amada, de ser aceite. Nem é pelo motivo simples de dizer pá, sim, eu quero mesmo fazer isso por ti. É uma questão de ser aceito, de ser amado, de ser desejado, e isso vou-vos dizer que é a humilhação, como disse ontem, não traz nada de bom. Ninguém gosta de pessoas que se estejam a humilhar. Não é um fator de atração. O que atrai, a maior parte das vezes, o homem, mulher, mulher, homem, é o poder. E não é o poder de ser mau, mas é o poder, é a segurança, é a pessoa estar resolvida na vida, é a pessoa fazer determinado tipo de coisa. Isso é que dá a inteligência, isso é que faz com que a pessoa fique presa a outra pessoa. O físico muitas vezes chama coisa só fútil, é uma questão só da pessoa, uma coisa carnal. Por isso as decisões que a maior parte das vezes nós tomamos para começar um relacionamento não são as melhores, porque eu nem sequer tive tempo de conhecer aquela pessoa, mas já estou a pôr num patamar superior, já estou a dar tudo, a entregar tudo, a chave de casa, tudo, e acabei de conhecer aquela pessoa. Eu nem sei nada. E quando nós entramos num vício muito perigoso, que é o vício da carência, pessoas extremamente carentes, que é, vou-vos dizer que é das coisas mais perigosas do ser humano, é estar carente, porque o estar carente faz tomar decisões completamente erradas e principalmente faz com que não se consiga ver os sinais, porque eu quero muito ter alguém, eu nem sei porque mas eu quero ter alguém. Eu preciso ter alguém, eu estou sozinha, eu vou tapar um buraco na minha vida, quero estar sozinha. Independente, vou ser feliz, não me interessa. Eu quero ter alguém. E isto é completamente errado. Vocês primeiro têm que se ter a vocês. E só depois é que vem o resto das relações.
Só depois, quando vocês estiverem na maior, quando estiverem muito descontraídas, quando não for uma opção, por isso é que vos dizem sempre, não sei se vos dizem, mas a mim sempre me disseram, não te preocupes, quando chegar à altura vai acontecer. Acontece quando se menos espera. Acontece, começa a haver umas luzes, começa a haver uns sinais de que vai aparecer alguém que faz diferença. Os amigos começam a mudar, as intenções começam a mudar, nós estamos diferentes, já não estou à espera, já estou na minha vida, a fazer as minhas coisas, quem aparece, aparece, quem está tivesse, já estou noutro registro. Por isso, quando aparece alguém que vocês percebem que é diferente, esta pessoa é diferente, não faz, se calhar, sequer parte da lista que vocês gostariam, aliás, não tem nada a ver com as pessoas do vosso passado, e é um medo, mas esta pessoa não tem nada a ver com o meu passado. Ainda bem, porque se antes só deu porcaria, ainda bem que é alguém diferente, é agora, aleluia! E isso é que é a luz, é vocês perceberem que a nova pessoa não tem ligação ao vosso passado. Significa que vocês já estão a atingir um patamar completamente diferente. Então a carência é realmente um ponto muito complicado e que nos faz tomar decisões super erradas, muito perigosas para nós mesmos, e é importante nós, mais uma vez, reforçar o nosso amor próprio. Em relação ao dizer que não, que eu sei que é o que eu falei há bocado, mas isto é como as cerejas, não é? A pessoa tira uma, tira outra, faz e acontece, e fico tão entusiasmada, porque é tanta coisa que eu vos quero passar e dizer, que quero que vos faça sentido para começarem realmente a fazer mudanças sérias na vossa vida e na vossa autoestima. O dizer que não, que é muito duro, é difícil, principalmente quando alguém pede e a pessoa é apanhada desprevenida. Eu digo que eu passei a fazer um treino comigo que era nunca respondes nada de seguida. Alguém pergunta, olha, amanhã podes me ir ajudar lá à casa a fazer uma mudança? E a primeira coisa que me apetece dizer é: não, não me apetece. Tenho coisas para fazer, quero ficar a ver televisão, quero aqui, quero ir ali. Mas há aquela coisa do não consigo dizer que não, vou ter que dizer que sim. E então é aquele segundo em que a pessoa se sente ali entre a espada e a parede e que diz: eu vou. E arrepende-se imenso. E depois eu ficava um dia a pensar, um dia ou vários, porque é que eu disse que sim, porque é que eu disse que sim, porque é que eu disse que sim, porque é que eu disse que sim. Então era a tortura antes da coisa acontecer, era a tortura durante a coisa acontecer, era a tortura depois da coisa ter acontecido. Então eu estava sempre a massacrar-me e eu, obviamente que isto tirava-me dias, meses, semanas, porque eu ficava sempre a pensar nestas coisas, sempre a sentir-me mal comigo. E então comecei a utilizar um truque que era nunca responder de imediato. Nunca. Então a minha primeira fase do dizer que não é dizer: deixa-me ver se posso. Dá-me tempo. Deixa-me ver se eu posso. Espera, deixa-me ver se eu posso. Tenho aqui, não tenho a agenda. Tem que ser, vocês têm que respirar e ter logo esta resposta na boca. Não tenho aqui a agenda, não sei se posso. Tinha aqui uma coisa combinada, apalavrada com a família, que é sempre uma situação que a pessoa não sabe dizer que não. Tenho aqui uma situação de trabalho ou com a família. Dá-me um bocadinho. E depois desliga, depois vai pensar: como é que eu vou dizer que não a esta pessoa? Como é que eu vou dizer que não? Mentir, evitem mentir. Porquê? Porque mentir, vocês mais cedo ou mais tarde vão ser apanhados. Eu acho que a mentira tem muita perna curta, para quem não está habituado a mentir, tem curtíssima, então. Então não mintam, se for aprendam a dizer a verdade, mas a dizer desculpa não vai dar. Não é um não, não existe a palavra não, mas é uma negação. Desculpa não vai dar, não é possível, eu não posso, tinha-me comprometido comigo mesma a fazer qualquer coisa, e melhor ainda é quando vocês deixam de dar explicações. É simplesmente: não, não posso. E depois há aquele silêncio, não é? Porque o outro estava à espera, não estava à espera dessa resposta, e vocês ficam em silêncio também, e depois fica tudo assim muito constrangido, mudam de conversa, ou então outra pessoa provavelmente vais perguntar porque é que não podes. Numa primeira fase, isso vai ser outro motivo de vocês ficarem enervados. Neste momento, por exemplo, na minha fase em que eu estou, eu digo simplesmente porque não posso, não tenho que dar explicações. Já estou nessa fase. Por isso, que é uma fase boa, e aí calo o outro, zip, acabou. Eu decidi que não posso e não quero, tenho outras coisas para fazer, e é isso que eu vou fazer.
Se calhar é melhor convidar outra pessoa. Yes! E assim faço o que eu gosto, não me sinto... Agora, ou seja, eu não estou aqui, eu também não quero que pensem que eu sou uma pessoa má. E não sou. Eu acho é que, de repente, se eu tenho 300 amigos, imagina, os meus seguidores, eu tenho 165 mil seguidores numa plataforma, tenho 76 mil noutra, 77 noutra. Mil. As pessoas pedem-me tudo, tudo. Às vezes pedem-me coisas que está lá, eu faço um vídeo em que explico tudo, mostro as marcas, dou as marcas, escrevo um texto e as pessoas mandam mensagem a dizer qual é que é a marca, qual é que é isto, o que é aquilo, o que é que tu puseste. E eu fiz o vídeo, eu expliquei, eu demonstrei e eu recebo. E eu, obviamente, chego a um ponto que não me apetece, porque se 160 mil pessoas se lembram de me fazer essa pergunta, eu não faço mais nada da minha vida. Por isso, não é, eu não estou a ser arrogante, eu simplesmente estou a fazer a gestão do meu tempo. Dos outros, e tempo que os outros têm que entender que existe, e as pessoas têm que respeitar o espaço e o tempo dos outros também. Por isso, às vezes o comodismo é arrogante, o comodismo incomoda. O comodismo não é saudável para uma relação. O comodismo de um deles, porque está sempre à espera que o outro esteja disponível. Se eu não sou essa pessoa má, mas faço uma gestão do meu tempo, sim, faço, mas porquê? Porque eu continuo a ser a pessoa mais importante. Lembrem-se, o Buda, não pode haver entidade mais querida, mais fofinha, mais amorosa de qualquer história, de qualquer religião. O Buda foi-se fortalecer para poder dar mais aos outros, mas não significava que ele estava completamente disponível para toda a gente. Ele não passou a ser uma pessoa tipo, vá, agora venham cá todos e calma. As pessoas têm que haver um respeito e é essas restrições que vocês têm que fazer. E por isso é que eu digo que nós somos viciados em muitas coisas que nos prejudicam a nós e a relação com os outros. Porque, por exemplo, há situações em que as pessoas enchem, por não dizer logo as coisas que devem dizer, e há um dia que rebentam. E quando rebentam, não rebenta a coisa bem. Não corre bem quando rebenta. Mais vale nós fazermos essa gestão de irmos dizendo as coisas com calma, serenidade, elegância, controle, maturidade, evolução, domínio, para depois nós podermos ter uma relação mais saudável com outras pessoas. Por isso os vícios são muito importantes. E depois, obviamente, os medos e insegurança, para qualquer relação, é literalmente uma mina de destruição. Porque uma pessoa, quando está insegura, não consegue ter paz em relação a ninguém, mesmo às vezes em amigos. O que é que estás a fazer? Mas que não vais porquê? Pronto, a pessoa já não gosta mais de mim. Pronto, a pessoa já não está feliz. Fizeste algum mal? Isto é muito cansativo numa relação, seja de amizade, seja do que for. É mais cansativo do que eu estar sempre a mexer no cabelo. Mas eu quero pendurar este bocadinho que está aqui, que me está a irritar. Pronto. Mas é muito cansativo. Até porque quando vocês tiverem dúvidas sobre o que é que se está a passar na cabeça do outro, tentem inverter os papéis. E para mim isso é o maior e melhor exercício de superioridade humana, é eu colocar-me no lugar do outro para perceber como é que ele se sente em relação a uma situação que eu estou a causar. E eu, se tivesse uma pessoa que estivesse o tempo todo a controlar, mas quantos likes é que tu fizeste? Mas hoje não fizeste likes nas minhas coisas. Isto é desgastante. Na cabeça, não aguenta. A vossa, nem a da outra pessoa. Porque depois, toda esta insegurança vai causar discussões. O outro porque se sente mal, porque se sente preso. Muitas vezes origina que a outra pessoa comece a olhar realmente para o lado, e eu digo que as mulheres nessa parte não são muito inteligentes, porque quanto mais prendem o homem, mais ele quer sair. Eu vou-vos ensinar um truque que eu faço com o meu namorado. Eu, até hoje, não tive o menor motivo de desconfiar dele. Eu vivo das minhas redes sociais e não vou ver se ele faz like nas minhas coisas. No outro dia reparei, por coincidência, vi uma rapariga muito gira, eu gosto de ver raparigas giras, e fui ver o perfil dela e tinha, em todas as fotos tinha um like do meu namorado. E eu disse assim, ainda bem, que sorte a dela, nem eu tenho essa sorte, esta aqui tem likes de todos teus. Se me importei, não, é assim, pode ter mexido um bocadinho comigo, se fez moça, se fiz uma discussão por causa daquilo, não, porque era uma miúda gira, e eu também olho para rapazes giros no Instagram, e também se ele for ver outros perfis, e se calhar também tem likes meus,
mais do que das coisas que ele faz, porque se calhar não me aparecem todas as coisas dele. Eu tenho milhares de conteúdos, não sinto e não quero tornar uma obrigação ele estar sempre a ver os meus conteúdos, quero que seja uma coisa. Eu quero que o amor dele por mim seja uma coisa natural, não uma coisa que ele se sinta obrigada a gostar ou a estar. É para estar, mas é para estar porque quer estar. Eu não quero implorar amor, eu não quero implorar a presença de alguém, eu não quero implorar o respeito de uma pessoa. A partir do momento que eu sentir que ela não está dentro dos meus valores e do meu respeito, é o dia em que eu acabo a nossa ligação. Porque não faz parte daquilo que eu pretendo na minha vida. E por muito que eu goste dessa pessoa, mas há alguém que eu gosto mais, que é de mim. E quando eu falei neste curso, nas vezes que eu fiz, eu falei sempre que vocês vão descobrir o amor da vossa vida, e o amor da vossa vida é vocês mesmos. Esse é o grande amor da vossa vida. O resto vem, obviamente, por acréscimo. Mas se vocês não estiverem bem, olha, há um exemplo que eu costumo dar que é interessante. Nós, quando estamos numa situação de perigo num avião, mesmo com as crianças, quem é que põe primeiro a máscara? É os pais. Porque se eu puser à minha criança uma máscara e a mim me acontecer alguma coisa, eu não posso salvá-la, ela vai morrer também. Por isso eu tenho que primeiro pôr a mim para eu estar consciente para poder salvar a seguir. E aí estarmos os dois bem. Isso é uma certeza, é um modo de pensar como é que as coisas funcionam nas relações com as pessoas. Eu tenho que estar sempre bem para o resto funcionar. Se eu não estiver, por exemplo, pais que se desgastam, que se matam pelas crianças, que não têm vida própria, porque eu tenho que estar disponível para toda a minha família a toda a hora, a todo momento, enlouquecem. Os fusíveis começam-se a queimar, não é uma coisa boa. E com o tempo, o que é que vai acontecer? Em vez de estarem 100% presentes, vão estando cada vez menos até chegar aos 10%. A não estarem presentes, é os próprios filhos não aguentarem mais aquela emoção, aquele mofo daquela pessoa. Por isso, se eu não estiver bem à minha volta, também ninguém vai estar. Não é um ato de egoísmo, é um ato, sim, de amor também. Que é isso que as pessoas esquecem. Por isso é que eu digo que a sociedade está toda minada com as coisas erradas, com a forma de pensar errada. Isso é um ato de amor. Eu gostar de mim é um ato de amor pelos outros. Porque se eu estiver bem, os outros à minha volta também vão estar. Quantas crianças não vivem num relacionamentos destrutivos, horríveis, de inseguranças, medos, de fobias, de vícios, de tudo e mais alguma coisa? Elas são felizes, a maior parte não, a maior parte vão ser adultos extremamente complexados, vão ser adultos muito destroçados, vão ser adultos completamente com vidas destruídas, porque eles aprendem a ter, aquela é a realidade deles, é assim que eles crescem. Têm a tendência para repetir os erros, têm a tendência para repetir os sentimentos, são vícios novos, são genéticos, é o que ele sabe, é o que ele aprendeu, é o que ele viu. Já o Platão dizia na caverna, se três pessoas estiverem numa caverna e verem só sombras, eles vão só conhecer as sombras. Quando nós vivemos com crianças e temos uma realidade, damos-lhe uma realidade dura, se eu estiver sempre a dizer, a vida é assim, eu sou uma porcaria, vou-me matar, aquela criança vai crescer a pensar provavelmente da mesma forma. E por isso é que um ambiente saudável, um ambiente feliz, deve existir. Os medos, é assim, a pessoa ter medo em qualquer situação é grave, é mau. Porquê? Porque condiciona a sua vida, condiciona as decisões que vai tomar, condiciona o que quer fazer da vida. Eu tenho um bocado de medo de andar de avião, tenho a nítida certeza que me condiciona eu marcar viagens de avião. Porque quando vou para marcar, eu quero ir viajar e começo a pensar em mil coisas. Então começo a perder a coragem, aquele entusiasmo, marco, marco, amanhã faço isto, amanhã sim. O medo castra-me uma coisa que eu quero fazer, que é viajar. E agora como é que passamos o medo? Ou tratamos e vamos procurar ajuda de pessoas que nos ajudam com fobias, ou então eu começo a obrigar-me a sair da minha zona de conforto. Medo de viajar sozinha. Um dia vou fazer uma viagem sozinha. Há muita gente que tem esse desejo e não consegue. Porquê? Porque não se imagina sozinha e é maravilhoso. Eu falo imenso sozinha, tiro notas, tiro fotos, divirto-me, estou nas redes sociais a fazer as coisas. Não me incomoda rigorosamente nada. Aliás, eu vou ser franco,
que eu fui muito feliz durante o confinamento, sozinha. Estava completamente sozinha, fui muito feliz durante o confinamento. Eu sei que é complicado dizer isto, mas eu dei muito bem comigo mesma, muito bem comigo mesma. Passeava muito com os meus cães, tinha uma vida super saudável comigo mesma, aprendi muito, fiz tudo o que me apetecia. Havia um nível de liberdade que eu não tenho no meu dia a dia, porque tenho regras, não é? Porque tenho horários a cumprir, porque tenho um patrão, porque tenho. Então, os medos são realmente castradores e são inimigos da nossa evolução. E há um medo que é o medo mais perigoso de todos, que é o medo de ser feliz. Isso é um medo muito difícil. E isso é um medo que alguém, provavelmente do vosso passado, vos incutiu. Seja um familiar, seja um amigo, é meterem-nos na cabeça aqueles tipos de que nós não merecemos ser felizes. Mesmo que tenha sido, ouçam, há muita coisa que pessoas que estão à nossa volta colocam-nos chipzinhos na nossa cabeça, na nossa mente, que não é por maldade, não é porque eu vou prejudicar aquela pessoa, é porque é a maneira daquela pessoa ser. Se vocês estiverem o tempo todo com alguém a dizer não podemos ser ricos, nós não temos não, isto não é para nós, isto não é para outros, não, eu não posso ser feliz, ninguém pode. Então passa a ser a nossa realidade, passa a ser a nossa realidade, porque é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que faz parte da nossa existência. E por isso é que é importante ambientes saudáveis. E o medo de ser feliz é um bom exercício para fazer, é deixar de ter medo de ser feliz. E depois há outro medo, que é o medo da abundância, que é tudo o que eu tenho, que já é bom, mas é que ser assim dose muito pequenina, muito grande, eu já não sei lidar com isso. Não, calma, mas é muita areia para o meu caminhão, não é? É assim esse é um excesso de humildade que não bate nem sequer, é na humildade tonta. É naquela humildade que já não, eu tenho que ter direito. Então hoje eu também vos vou ensinar uma palavra nova, que é, que eu há bocado lhes falei-vos da humildade e agora vou falar uma que é permitir-me. Eu tenho que começar a permitir-me a ser feliz. Eu tenho que permitir-me a gostar de mim. Eu tenho que permitir que os outros gostem de mim. Eu, como já vos disse, nós somos a entidade suprema do nosso ser e do nosso corpo. Eu decido. Eu sou o meu CEO, sou o meu patrão. Eu vou tomar as decisões e vou tomar as melhores decisões para esta empresa lucrar. E o permitir faz parte, é uma palavra que tem que fazer parte no vosso. E todos os dias vocês têm que incutir a palavra permitir em qualquer coisa. Eu permito-me a ser elegante, eu permito-me a fazer ginástica, permito-me a ser mais bonita, a ter melhor pele, eu permito-me a estar bem, a dormir melhor. Permitir é uma palavra que mudou a minha vida, passou a fazer parte. Eu permito-me, mas porquê que eu não me permitia antes? Mas não era, não me permitia. Eu achava que não merecia nada, nada. Eu achava que não merecia uma pessoa, achava que não merecia um filho, achava que não merecia ser feliz, viajar, ter sucesso. Eu achava tudo isso para mim, esquece. Esquece. Não era para mim, eu não era, esta pessoa não era. Os outros todos podiam ter o sucesso todo, eu não podia ter. E de repente pensamos, porquê? Porquê não? Mas eu nasci para sofrer. Não, 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 eu não nasci para sofrer. Eu não sei o dia da manhã. Olha na Turquia, estavam todos em casa felizes e contentes, se calhar na vidinha a fazer planos e aquilo tudo abanou e destruiu-lhes as vidas todas. Nós não sabemos o dia da manhã, por isso eu, se for esperar toda a vida para fazer as coisas que devo fazer, vai passar tudo. E ninguém quer viver com arrependimento. Eu, para mim, é a palavra que eu não quero viver, é com arrependimento. Eu quero olhar para trás e pensei, fiz tudo. Fiz, saí de casa no dia em que tinha que sair, viajei no dia em que eu tinha que viajar, fiz tudo o que tinha a fazer. Acabou, dei a volta ao mundo, eram as minhas prioridades, fiz o que tinha a fazer. Viver com arrependimento é muito duro, é muito duro. Para terminar, que nós também não temos assim muito tempo, queria falar da vitimização. A vitimização é um estado psicológico que, por norma, quando se começa a entrar nas tristezas, nas depressões, é muito normal que aconteça. E a pessoa não dê conta, porque está completamente fechada para qualquer luz que possa ter em relação a isso. E pior, se alguém chamar a atenção,
não vai correr bem. Porque normalmente a pessoa acha, mais uma vez, que ninguém tem razão e que o mundo está todo contra ela. O mundo não está contra ela. O mundo simplesmente avança. Não fica parado à espera que aquela pessoa tome uma ação. Não é egoísmo. É como ele funciona. Se às vezes eu não consigo mudar o mundo, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que me adaptar. E adaptar é ser mais forte, é ser mais corajoso, é ser mais determinado. E o estado de vitimização é literalmente, muitas das vezes, manipular uma situação para sairmos de lá como se fôssemos uns desgraçados e que o mundo todo nos traiu e que nos fez mal. E às vezes não é assim. E pior, a vitimização é um vício gravíssimo. Porque depois entramos naquele sistema de estarmos sempre a fazer de vítimas para a outra pessoa se sentir mal. E para a outra pessoa, então isto é um ciclo horrível. Para a outra pessoa se sentir mal porque me fez mal, porque me fez de propósito para me prejudicar. Eu fiquei assim, ninguém notou, ninguém deu conta, ninguém disse nada. E quanto mais fragilizado vocês estiverem, mas o estado de vitimização vai aumentar, mais os vícios vão aumentar, mais os medos e inseguranças vão aumentar e tudo começa a ser assim uma coisa descontrolada na vida. E há mesmo, eu não sei para onde é que hei de começar e por isso é que as depressões chegam a um ponto em que a pessoa não sabe para onde é que há de ir. E por isso é que a pessoa chega a um ponto que não sabe o que é que há de fazer e fica parada, e o estado de estar parada é o mais seguro que a pessoa tem. Porquê? Porque assim ninguém mexe, assim ninguém me faz mal. Mas ouçam, mas isso não é vida, não é? Estar parado, estar sem fazer nada, não é vida. Por isso eu tenho que realmente arregaçar as mangas e fazer por mim. Porque ninguém vai parar e dizer assim, olha, tu estás com um ar um bocado depressivo hoje, eu vou mudar a tua vida. Olha, tu estás com um ar, estás a precisar de dinheiro, eu vou dar dinheiro. Olha, vou-te pagar a casa. Olha, não vai acontecer. Se eu tenho que encontrar estratégias para mudar a minha maneira de estar e começar a atrair as melhores coisas possíveis. E o estado de vitimização é quando a pessoa nem consegue perceber o quão culpa ela teve numa situação. Nem que fosse só por estar tipo vegetal numa situação, mas foi culpada nisso, porque não teve uma ação e os outros acabaram por tomar a decisão que tinham que tomar. Mas ele já quantas vezes ele fez e não sei o quê, mas é um desgraçado, ele não é bom, ninguém gosta, é mais uma vez chato e cansativo e não vos vai trazer nada de melhor na vida. Nada. Aliás, vai prejudicar-vos bastante. E foi o meu estado de vitimização foi das coisas que mais me prejudicou. Foi a carência, porque me fazia tomar decisões completamente erradas, fazia-me não ver a luz, não sentir o verdadeira essência das pessoas e aceitava, eu era a escolhida, eu não escolhia, eu queria tanto ter alguém, queria lá saber o que é que a pessoa era, ou o que é que não era, até me podia bater, mas eu queria ter alguém. Estado de carência e o estado de vitimização, em que tudo era a culpa minha, a culpa dos outros. Eu sou um desgraçado, eu não nasci para isto, eu não nasci para aquilo, e todos me fazem mal, e todos eu não consigo amar. E depois vem aqueles clichês do género: nunca mais quero ter ninguém na minha vida, eu desisti dos homens. Não há paciência. Ninguém tem paciência para isso. Em vez de desistir da vida ou em vez de desistir do amor, digo assim: investi em mim. Eu estou a fazer um investimento na minha pessoa. Vamos mudar a palavra, a ordem, as frases. Eu não desisti. Eu estou a fazer um investimento na minha pessoa. Quando eu tiver tempo, aí vai vir alguém que interesse. E eu não sei, eu estou a falar convosco, mas eu não sei se vocês são casadas ou não. E se calhar isto que possa ser a luz, muitas vezes para terminar um relacionamento que já não é nada. Só porque as pessoas não conseguem estar sozinhas. Têm tanto medo de perder outra pessoa que preferem ser infelizes todos os dias do que ser uma vida feliz. E às vezes nós temos que tomar decisões que parecem duras para poder vir coisas melhores. Por isso, quando eu tenho as minhas seguidoras que mandam mensagem a dizer assim: Sofia, acabei o relacionamento, eu ótimo, era bom, não, era uma porcaria, mas estou muito triste porque gosto muito dele, ainda bem. Sabes o que é que vai acontecer? Tens a oportunidade de ter outra coisa muito melhor. O universo
Deus, os vossos guias, o Buda, quem vocês quiserem, está-vos a dar uma oportunidade, tirou um traste da vossa vida, uma pessoa do qual vocês não tinham conexão, e está-vos a dar a oportunidade de chegar a alguém muito melhor para ti. Agora, não vais repetir o nome dessa pessoa, não vais dizer, vais fortalecer, ficar boneca, bonita, preparada, isto e aquilo, para depois vir realmente a pessoa certa. E é assim que nós temos que ver a vida de forma simples e, aliás, tudo o que for emocional vai tramar-nos mais do que o racional. Tem que haver, mais uma vez, como aquela palavra que eu vos ensinei, o equilíbrio entre o racional e o emocional. Eu tenho que ter emocional, obviamente, porque tenho que ter emoções é muito importante ter, e saber chorar na altura que deve chorar, sofrer na altura que tem que sofrer, fazer o luto que tem que fazer o luto, receber, ter alegria, agradecer, tudo isto é, assim, fundamental, ao lado da emoção, mas a razão tem que estar sempre lá. Não, não, minha amiga, está-te a saber bem, mas isso não te faz bem. Está-te a saber bem agora, mas isso não é inteligente da tua, isso não é inteligente da tua parte. Por isso, a razão tem que ser um companheiraço de vida sempre. E eu sou escorpião, por isso a emoção faz parte. Eu fui banhada, o meu sangue corre emoção, que é uma tristeza. Eu tive que me encher de razão, o meu cérebro teve que crescer e espalhar-se um pouco pelo corpo para eu poder ter o poder de saber o que é o bom, o que é errado para mim. Eu, antes de terminar, quero-vos recomendar um livro que eu recomendo sempre a qualquer pessoa, e vou-vos colocar no texto também do e-mail. Penso que vocês estão a receber os e-mails. O livro que eu acho que é brilhante, é um livro que ajuda imenso a nós sermos racionais e sermos ponderados e sabermos avaliar uma situação, porque a maior parte das pessoas tem uma tendência de dramatizar assim a níveis superiores uma situação, tipo, a situação é cobrinha. Estão a ver? A pessoa vê uma minhoca e diz que tem a ver uma jiboia e só vê uma minhoca. Isto é o que a maior parte das pessoas faz no dia a dia das situações. Eu tenho um problema e, em vez de vê-lo com leveza, até para ser rápido eu tomar uma decisão, eu entro num estado de histerismo e de loucura e não consigo resolver o problema, não consigo vê-lo de forma simples, não consigo. Tudo isto faz parte dos tais vícios. Eu vou fazer disto um escândalo, vou fazer disto um problema muito superior ao que realmente aconteceu. Vou gastar o dobro da minha energia, vou destruir tudo por completo, porque estou a sentir que preciso fazer daqui um... Isso não é uma coisa boa. Vocês viverem de uma maneira equilibrada e racional é super importante no vosso dia-a-dia. O livro é Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver, do Dale Carnegie. É um livro, tem tradução em português, é brilhante. Ele estudou porque é que os adultos se preocupavam e qual é que era o grau de preocupação que davam a determinados temas. E então, a partir do momento que se lê, eu li numa fase que estava já muito preparada para ler o livro, eu comecei a perceber que eu era uma histérica, porque eu levava tudo ao extremo, e comecei a ser muito coerente na forma de falar, de tomar decisões, de ter uma situação chata e pôr tudo em cima da mesa, de pensar, ok, eu tenho uma situação para resolver, como é que eu vou, a frio, resolver uma situação. E numa fase um bocadinho mais tardia, quando eu já estava um bocadinho mais a sentir-se melhor, eu continuei a perceber que à minha volta as pessoas continuavam-me a associar muito à Sofia depressiva, porque as pessoas ficam um bocado, gostam muito de rótulos, e os rótulos são difíceis de sair. Uma vez postos, uma vez que alguém nos viu fazer uma coisa errada, aquela coisa vai ficar sempre na cabeça daquela, é horrível, mas os rótulos são difíceis, e eu durante muito tempo fui considerada a Sofia depressiva. E eu lembro-me que um dia estava a tomar banho e pensei para mim, quem é que eu sou aos olhos dos outros e como é que eu quero que me vejam? Uma pessoa quebrada, triste, perdida, sempre muito insegura, muito, não tenho medo de tudo, não, eu sou uma desgraçada, tudo me corre mal. Ou eu quero ver como uma pessoa, ou eu quero ver-me como uma pessoa poderosa, ou poderosa e forte. Isso é um exercício muito interessante que vocês podem fazer. Como é que os outros me veem?
triste, desamparada, perdida, não sei o quê, ou uma mulher poderosa, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que está bem com a vida, uma mulher que está confiante. Isso é um exercício que eu vou-vos deixar para vocês pensarem, que eu acho que é super importante, porque a visualização, não só daquilo que nós gostaríamos, mas aquilo que é a nossa realidade, é o mais certo para eu saber para onde é que eu quero ir. Porque se eu não conhecer as regras sou eu não sei para onde é que eu vou. Não sei para onde é que eu vou. Vou andar aqui todo um bocado perdido. Há um discurso brutal que é do Denzel Washington, que a mãe dizia: tu pareces uma barata tonta, andas, fazes e nada, e te sentes que não está nada feito. E isso era eu, fazia, andava de um lado para o outro, mas sentia que as coisas não. Porquê? Porque não fazia com amor, não fazia as coisas que gostava, não fazia as coisas que queria, as coisas não estavam bem feitas, as coisas não faziam sentido, e por isso é que eu sentia-me uma barata tonta e que perdia o meu tempo e perdia tudo. E há tanta coisa na vida, para além das chatices que já temos do dia a dia, de limpar a casa, ter que cozinhar, ter que tomar decisões, ter que ir para o trabalho, ter que apanhar transportes, trânsito, isto e aquilo. Eu quero deixar um tempo livre e nesse tempo livre eu ser feliz. Agora imaginem pessoas que já têm uma vida chata entre transportes, trânsitos, ainda vão para casa para sofrer, para uma relação infeliz. Ou estão completamente sozinhas num estado depressivo e vão viver a solidão para casa. E sentem solidão. Solidão é uma coisa muito complicada. E ninguém se livra disso, mas vocês podem transformar a solidão em algo muito bom, muito positivo. Algo muito feliz para vocês, em que vocês dizem assim: eu gosto de estar sozinha em casa. Eu estou bem. E a forma como nós vivemos connosco, e por isso é que eu estou sempre a bater na tecla do ama-te, o ama-te é para que nada do resto do mundo vos afete. Se vocês estão sozinhas, estão sozinhas, estão bem. Estão com alguém que seja a melhor pessoa do mundo. Se os outros têm e vocês não têm, vou tentar fazer para ter o que eu quero ter, não é o que os outros têm. É o que eu quero ter. E é isso que eu vou à busca. É isso que eu vou querer e combater. Porque assim, o mundo está preparado para vos mudar a vida, para que vocês façam a vida que ele acha. Porque as outras pessoas não andam a planear o vosso melhor. Então, aqui para a Madalena, eu acho que o melhor para ela é não pensam nisso, mas simplesmente impõem-vos. Não, tu não estás a fazer isto bem, tens é que fazer assim desta maneira. Mas impõem as coisas delas. E por isso terminamos com chave de ouro, que é: não coloques na mão dos outros a chave da tua felicidade. É bem caminho andado para vocês serem muito infelizes. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar manter, vou colocar estas frases no texto da manhã do e-mail, porque eu acho que é para reforçar, que é para vocês lembrarem. Já sabem que com os links vocês podem ver sempre que quiserem os vídeos. E espero que sejam felizes, que amem muito, que estejam a gostar destes bocadinhos, que se sintam entusiasmadas o suficiente para incutirem estas mudanças e estas prioridades na vossa vida. Eu sei que se calhar agora é muita matéria para assimilar, mas como eu digo sempre, a partir do momento que a pessoa aceitou fazer uma coisa destas, significa que é um marco, é o princípio de algo que pode ser uma grande mudança e uma grande transformação. Por isso, eu não sei se vocês estão entusiasmadas, eu fico sempre entusiasmada, porque quanto mais pessoas eu converter ao amor próprio, quanto mais pessoas eu sei que vão estar bem no mundo e vão estar felizes, independentemente das desgraças que acontecem, mas a pessoa em si está-se a fortalecer para aguentar o que tiver que aguentar. Se quiserem dizer alguma coisa pelo chat, podem dizer. Eu, na última sessão, já agora que estamos aqui a falar, eu, na última sessão, vou. Aliás, amanhã, no e-mail, vou-vos dar uma oportunidade de vocês colocarem questões ou temas que estejam mais relacionados convosco, que será feito sigilosamente. Eu não vou dizer qual de vocês é que colocou estas perguntas, e eu na sexta-feira pensei que poderia ser super interessante, em vez de estar a falar muito sobre dates e sobre, vou aprender aí, porque eu também não sei se vocês estão acompanhadas, se têm namorados, maridos, se não têm, se estão interessados, estão nessa fase ou não, mas
podia ser interessante na última sessão eu responder a dúvidas que vocês tenham sobre características destas coisas que vocês têm pensado vocês mesmos, como superar determinada coisa, como fazer quando eu me sinto assim, e podia ser um giro, não dizendo de quem é, mas falando sobre essas perguntas e essas dúvidas. O que é que acham? Acham que é uma boa ideia? Não sei se me estão a ver, como não vos tenho desse lado, não sei se querem dizer alguma coisa pelo chat, antes de eu desligar aqui a chamada, mas quero agradecer muito. Olha, a Madalena apareceu. Beijinhos, obrigada! És muito querida. Obrigada. Consegues ouvir? Consigo, Consegues consigo. ouvir? Não, eu tenho 41 anos, sou divorciada, mas tenho uma postura muito positiva. Eu costumo dizer Mas que nem que eu nota-se. seja, mas nem que eu seja a Elizabeth Taylor, eu mudo de companheiro às vezes for necessárias, porque a felicidade é o rumo, é o destino. Tive um relacionamento de 6 anos em que todos os anos dizia-me íamos ser pais, até que passaram 6 anos e eu muito naiva, não é? Carangueja, muito naiva, acreditava e pronto, depois de repente acordei aos 39 e disse, não, daqui não vai haver paternidade com esta pessoa e pronto, mas é todo aquele bolo de pessoa sentir os sinais, querer dar a volta e olhar e pensar, mas é tão boa pessoa, será que eu não vou conseguir convencê-la a ser pai? Porque para mim, ser pai, eu sou honesta, portanto, era incapaz, como ouvi muitas mulheres dizerem, nós temos a faca e o queijo na mão. Portanto, era impossível, isso não faz de Sim, acordo, sim. não é de acordo com os meus valores. Pronto, portanto, eu prefiro dormir descansada, mães solteiras e pessoas obrigadas a ser pais, nem pensar. Portanto, não tenho medo nenhum. Portanto, voltar, eu tenho muitas histórias, temos que combinar. 2019 foi o ano do reset, só que tenho tido azar. Olha, divorciei-me, aliás, separei-me Não novamente, é porque sou azar, coisa. não é azar, é a atração que a pessoa. Sim, eu só É atraio sobre isso que eu quero manipuladores. que vocês pensem, não é azar. Vocês põem-se a Eu sei, jeito. Aliás, vocês e eu, que também toda a vida me pus a jeito. Eu ponho-me a jeito das pessoas que não têm nada a ver comigo. é verdade, eu sei, é como eu só escolho manipuladores e tenho que mudar este karma. Não Tenho é que mudar karma, isto. não é karma. Pois, É a tua maneira de estar, é a tua pois, maneira de permitir, é se calhar algumas carências ou a tua inocência. Se calhar a tua inocência e a tua vontade tanto isso, faz com que não exatamente. te vejas aos sinais, não percebas, não dês as prioridades certas e depois, de repente, na primeira, segunda, a pessoa já está toda envolvida e É já está verdade. outra vez numa relação, porque assim as pessoas só se revelam passados uns 6 meses. No Pois, princípio é tudo muito bonito e há uma pois é, tendência de, principalmente os manipuladores, fingirem ser um determinado tipo de pessoa ou ter pois, um determinado tipo de exatamente. perfil. E a pessoa só começa a perceber mais tarde, quando já há ligação familiar, quando está tudo muito envolvido, quando já está uma grande confusão, e aí torna-se tudo muito mais difícil. Mas nós temos que ir para antes, porque, é como eu disse, a Oprah diz sempre, os sinais estão lá todos, nos primeiros dates, Pois nos está, primeiros encontros, os sinais pois, deles estão lá todos. Nós pois é que está. O amor é cego. fica um bocado cego. Não é amor, Sim, porque a pessoa não se apaixona no primeiro dia, não eu é? sei, eu Mas sei, eu sei. é muita vontade de ter amor, é muita vontade de ter muita coisa que faz com que nos tornemos um bocadinho cegos para determinadas situações. E por isso é que eu digo, Madalena, temos de descobrir que vícios são esses para atrair essas pessoas, que andas aí a Pois, fazer de errado, para é atrair essas verdade. pessoas, porque tu, e percebe-se logo pela tua voz. A forma como tu falaste ao telefone, e tu tens muita alegria, muito amor dentro de ti, tens muita boa disposição, é uma pessoa muito positiva, mas ao Sim, mesmo tempo tens aí umas portas que não são muito difíceis de entrar. pois, pois, E são essas pessoas que estão a entrar muito facilmente, não são pois as é. boas, estão a entrar Pois muito não, facilmente. Por isso, pois se calhar, não. há aí umas coisas que têm que ser, pai, posso ser isto tudo, mas tenho que. Não, não, amigo, vai passar aqui pelo controle de segurança, vai passar pelo Pois é. raio-x, antes de, eu- Sim, antes de eu me envolver. Mas olha, eu fico sei. feliz. E Sim, obrigada. estou muito feliz, estás muito entusiasmada aqui com o processo e Sim, tenho. sim, sim, sim. E se tu tiveres realmente atenção e perceberes, vais ver que está tudo dentro de ti. É horrível dizer isto, porque nós não queremos ser os culpados da nossa própria infelicidade, mas temos que ser os culpados porque somos nós que temos as rédeas. Nós é que temos, Pois somos. nós é que temos a chave, nós é que temos tudo, as ferramentas todas.
Por isso, não é karma. Tu não mereces sofrer e tu não mereces esse tipo de pessoas. És tu que Pois, estás a querer que elas estejam aí. pois já percebi, é o meu caminho. Não é o teu caminho. Foi o caminho que tu estás a desenhá-lo. Não é uma Pois obrigação estou. tua. É um caminho que tu, não sei por que motivo, e eu também durante anos, tu disseste, achavas que tinha que ser assim e que tem que ser assim. Pois, Mas é um caminho que tu podes mudar. Tu podes mudar pois, a rumo desse caminho e dessas pessoas e ter aquilo que é realmente a pessoa certa da tua vida. Não tens que aceitar isso como um karma. Não é um karma. Tu não nasceste para ter esse karma. Esse é um. mas Diz? eu também sou muito feliz, desculpa, eu também sou muito feliz, eu sou feliz sozinha, aliás, eu prefiro estar sozinha do que ter alguém lá está, que nos Mas manda não tens que baixo, estar sozinha, mas não tens que estar sozinha para evitar estar com alguém que é manipulador. O que tu tens que descobrir é porque é que eu não quero é que uma pessoa destas volte a entrar na minha vida, porque estando sozinha ou acompanhada, eu quero estar bem das duas maneiras. Percebes? exatamente, Porque percebo. tu tens essa missão. A tua missão é amar e ser amada. Eu durante muitos anos não percebia, bolas, eu sou uma pessoa com tanta vontade de amar, porque é que eu não consigo? Olha, uma das razões que eu percebi na minha vida é que eu envolvia-me com pessoas que à partida não se queriam nunca envolver comigo. Então Pois, eu achava que queria me envolver com elas, mas escolhia a dedo pessoas que nem sequer compromisso queriam ter. Porquê? pois, Porque eu é que não queria ter. Então era uma maneira de eu pôr as coisas no outro. Ah, ele é que não quis, mas eu queria, mas eu não queria. claro, Há aqui muitos claro, jogos que nós mesmo fazemos que não é favorável para nós, não é de todo favorável para nós e pode ser um grandes causadores dos nossos sofrimentos e do nosso estado. Agora, obviamente, estás bem sozinha, eu percebo-se que estás bem sozinha, mas podes estar melhor estou tendo. em paz, em paz, estou em paz. Pronto, mas o que tu tens que ter é encontrar uma pessoa que te faça sentir paz. Sim, sim, Pronto, é exatamente, isso que é tem que isso mudar. mesmo, Mas isso faz é, parte de ti, são das decisões que tu não estás neste momento a tomar, são as certas. Estás aí com os vícios que não são as melhores maneiras, e é isso que tu tens que desbravar dentro de ti e confrontar-te e dizer, ok, o que é que eu estou a fazer de errado? Porque és tu que estás a exatamente, fazer, a outra pessoa faz o que lhe dá jeito. Tu é que tens de ter o exatamente, controle, quer está dizer, bem? está bem, obrigada Sofia por tudo e até Nada. amanhã, sendo Tu assim. já recebeste o e-mail hoje, Não, só recebi há bocado. mas recebeste-o. Pois agora recebi, sim. Mas eu O mandei da à hora manhã do não sei almoço, se porque. calhar só tu foste ao e-mail mais tarde, mas eu mandei à hora do almoço. Não sei, não tenho, eu tenho as notificações ativas, mas não percebi porquê. Porque eu mandei, era para aí a hora do almoço, era um meio-dia ou Pois, uma. mas eu já vou rever aqui novamente, mas eu realmente não recebi, até depois fui ver e não recebi aqui a notificação. Mas para mim era Mas importante saber se tu tinhas recebido ou não, porque como aqui houve aqui uma mudança do e-mail, é sim, para garantir. não, é isso, eu vou ver outra vez. Eu agora vou só dar jantar aos miúdos da Ana, porque estou aqui de babysitting. Estou só a aquecer a sopa deles e já vou ver com calma. Está Pronto, bem, já vejo, está bem? E já diga alguma coisa. tudo Se de recebi bom, ou não, está bem? felicidades. Obrigada, Sofia, obrigada, tudo bom. Um Beijinho grande, beijinho, um obrigada. beijinho. Tudo a correr bem. Beijinho grande, Obrigada, um obrigada. beijinho, até Até logo, já. obrigada. Até logo, obrigada. Adeus, Emelina. Beijinhos para ti também, obrigada.